Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre o button. Vamos criar um button simples ali no HTML, fazer um pequeno JavaScript ali para ele ter um pouquinho de ação. E também a gente vai falar sobre o drop-down list, que a gente faz aquela listinha seletora, né? Bora lá então ver como é que faz isso. Então galera, vamos começar falando sobre o button. Então, criei já um arquivo HTML chamado button.html aqui. Ele já está aberto aqui no meu navegador, está aqui, ó, button.html. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma estrutura básica do HTML aqui, então vamos colocar um HTML5 aqui, beleza? E aí dentro do body aqui, eu vou criar uma estrutura que vai ter uma div para englobar o nosso button, e dentro da div eu vou colocar, por exemplo, o button aqui. Então a gente usa a tag button, né, para poder dizer que ele é um botão dentro do HTML, e aí eu posso ter a possibilidade de colocar ele type como button, ser um botão mesmo, somente isso, ou ser também um button submit, que daí geralmente ele vai ser usado dentro de formulários. A gente vai ter um videozinho de formulários aí, tem um videozinho no canal, no qual daí sim a gente coloca dentro de uma tag form, quando a gente quer submeter, por exemplo, vou preencher meu cadastro, quero clicar em cadastrar, aí eu vou colocar ele do tipo submit, que ele vai submeter aquele formulário, aqueles dados do formulário, aí sim. Nesse caso aqui eu posso escolher button mesmo, ele vai ser tipo button normal, e aí eu posso colocar aqui o texto que vai aparecer para ele. Por exemplo, clique em mim. Show de bola. Coloquei aqui, clique em mim, e ele vai aparecer aqui, ó, clique em mim. Cliquei, nada correu, né? Não tem nenhuma ação, nada nele. E aí eu posso, por exemplo, vir aqui embaixo, criar uma tag script, e nessa tag script eu posso adicionar, por exemplo, um pequeno JavaScript para fazer um pouquinho de ação, para ele ter um pouquinho de ação. Então nessa tag script eu vou colocar um function, e dentro desse function eu vou colocar, por exemplo, clicar, e aí eu vou colocar uma pequena ação dentro dele que vai ser um alert, eu vou gerar um alerta, fui clicado, beleza? Então fui clicado, e aí o que eu preciso fazer? Para jogar essa ação, né, via JavaScript para o botão, eu vou dizer que onClick, ser clicado, né, então ele vai chamar o nosso método que é clicar. Belezinha. Abri e fechei aqui chaves. Show! Quando eu vim aqui atualizar, clique em mim, fui clicado e o nosso alerta está aparecendo certinho, bonitinho ali. Beleza. E aí, no drop-down list, né, que é o nosso pequeno seletor que a gente vai ter aqui, eu também vou colocar um HTML5. E aí eu vou colocar uma divzinha aqui, beleza. Show! E nessa div eu vou colocar o nosso select. E aí o select ele é composto por opções, que a gente chama que são options. E são essas opções que quando a gente abre a caixinha seletora, ele mostra ali as opções para nós. Então como é que a gente faz? A gente coloca aqui option, beleza? E aí dentro do option eu coloco duas coisas. A primeira delas é o texto que eu quero colocar, então por exemplo, JavaScript. E aí ele vai aparecer aqui para mim, né? JavaScript, ó. Vou vir aqui, vou atualizar, vai aparecer JavaScript. E além disso eu vou colocar mais 3 aqui, HTML e CSS. Beleza. O que acontece, galera? Quando eu colocar aqui, ó, ele vai estar aparecendo para mim, para a pessoa usuário que está aqui, ó, JavaScript, HTML, CSS. Só que eu preciso colocar o valor da opção. O que é o valor da opção? Aqui é o texto que é apresentado para a pessoa usuária que está interagindo no sistema. Mas quando, por exemplo, eu clicar e quiser pegar o valor que foi clicado, eu preciso vir aqui e colocar na propriedade value, eu preciso colocar aqui, por exemplo, JS. Preciso colocar aqui, por exemplo, HTML. E aqui CSS. Então, eu vou estar, né, a pessoa usuária no meu sistema vai estar clicando aqui em HTML, JavaScript, CSS, mas o valor que vai ser armazenado, por exemplo, se eu fosse querer pegar o clique dela e ver o valor que ela armazenar o valor que ela clicou, vai ser JS, HTML e CSS, que é aqui o que está em value. Beleza? Então a gente tem a nossa caixinha seletora aqui e com isso a gente conseguiu entender como fazer a criação de um botão, fazer um pequeno JavaScript para dar uma ação para ele e fazer a nossa pequena caixa seletora aqui com os valores apresentados para a pessoa usuária. Beleza? Valeu demais e até o próximo vídeo.